Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da série A Mente do Líder do Futuro. Eu sou o William Câmara e estou aqui com Gustavo Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, que eu gosto bastante, que tem a ver com a minha natureza, que é de balancear as pequenas vitórias e os ganhos de longo prazo, né? Como é que a gente consegue colocar isso numa balança, né? Às vezes a gente tem uma estratégia de curto prazo nas nossas ações diárias e estratégia de longo prazo. Então, tem algumas sacadas interessantes para que a gente consiga direcionar nossa energia, nossa atenção para que as coisas fiquem bem estabelecidas, né? Você tem um exemplo interessante para falar disso, né, Gustavo? Tenho. Bom, e eu queria começar dizendo o seguinte, que isso é muito importante no nível pessoal para a gente, porque se você só foca nos ganhos de longo prazo, você vai perder gás, você vai perder energia, você vai perder engajamento, você vai perder motivação. Você tem que ter pequenas vitórias ao longo do caminho para você se manter ali otimista, engajado e focado. E isso também é verdade para uma empresa, para uma corporação, no seu papel de liderança. Porque senão o seu time vai desengajar, vai desmotivar, e a empresa talvez não tenha paciência para esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para você obter um determinado resultado. Então eu diria que essa é uma estratégia fundamental se você quiser ter sucesso profissional. E eu vou dar um exemplo que é para um estilo de empresa. Um estilo de empresa. Você pode ter um estilo de trabalho transacional ou pode ter um estilo de trabalho de construção de relacionamento. Pode ser aplicado a todos os aspectos do trabalho, por exemplo, ao marketing. A empresa muito transacional, ela tem vitórias rápidas, ela faz um belo negócio, ganha um dinheiro, mas ela não está preocupada se aquilo estragou a relação ou não. Ela está preocupada se ela fez dinheiro naquele momento. O líder está preocupado se ele conquistou, mesmo passando como um trator na cabeça de todo mundo, ele conquistou uma determinada objetivo. Legal, transacional, vitória de curto prazo. Mas isso vai fazer você ganhar a guerra no longo prazo? Isso vai fazer você ter sucesso no longo prazo? Provavelmente não, se você só usar de artifícios de curto prazo. Não quer dizer que você precisa passar pela cabeça das pessoas para ter vitória de curto prazo, tá? Não é isso, foi só um exemplo. Ao mesmo tempo, se você tem uma construção de relacionamento, relacionamento leva tempo. Se você tem uma construção de marca leva tempo. Então, é bom balancear as duas coisas, né? Porque você tem que pagar conta no dia a dia, você, pessoal da empresa, né, tem que pagar as contas, tem que virar a maior parte do tempo no azul e depois você tem que ganhar a guerra, né? Você tem que ganhar o longo prazo da coisa, né? Tem um caminho, terceiro caminho aí, Gus, que eu gosto bastante, que você trouxe o quick wins, né? Aquelas pequenas vitórias, né? Às vezes a vitória, a gente não sabe o que é a vitória, se eu ganhar, o que é ganhar hoje, né? E muitas vezes, dependendo da estratégia da tua empresa, do teu trabalho, a vitória transacional daquele dia seria você conseguir conquistar boas relações. Então, é uma união dos dois, né? O que é importante, transacionalmente falando, né, para eu conquistar hoje na minha empresa? Às vezes não vai ser uma venda, não vai ser um contrato, mas vai ser nutrir 10 relações que vão me trazer frutos no médio e longo prazo. Então, muitas vezes, como você falou, a gente precisa de pequenas vitórias. E às vezes a pequena vitória, ela não é transacional, ela não é financeira, imediata, né? Mas se você conectar o relacionamento com uma vitória rápida de curto prazo e colocar na tua cabeça que aquilo valeu como uma transação feita, um trabalho bem feito, a médio e longo prazo, inevitavelmente você vai colher bons frutos, né? Um outro exemplo é, todo líder também tem um supervisor acima dele, tem um líder acima dele. Então, com essas pequenas vitórias, você acalma um pouco, né, quem está acima de você. Você dá uma tranquilizada, olha, os resultados estão aparecendo, né, mas não vamos esquecer do longo prazo, objetivo de longo prazo, né? Então, isso daí é um outro efeito interessante que a gente precisa buscar. E o segundo eu esqueci. Eu só queria trazer um pouquinho aí sobre essa parte de pequenas vitórias, né? De você nas ações diárias, você está sempre gerando algo que te satisfaça, que te dê uma recompensa para você aguentar a jornada de longo prazo, que é com relação à estratégia. A estratégia ela tem que existir tanto para o curto prazo, nessas ações, você pensar bem essas ações, como eu dei exemplo aí da estratégia de relacionamento, como estratégia de longo prazo, uma visão mais robusta, uma coisa maior, né?
naquilo que se poderia. E a mesma coisa com relação às táticas, né? Você tem que ter tática de super curto prazo para poder ter um efeito imediato e táticas, ações que você vai fazer todo dia que só vão dar resultado lá para frente. Então, a gente tem aí 4 formas de brincar com essas duas estratégias aí. Lembrei da segunda. A gente faz aqui, né? Tudo ao vivo aqui. Tem edições depois, mas a gente faz a coisa muito inspiracional, além do racional também, né? Verdadeira, Bom, né? E não só da boca para fora, né? exato. Bom, a segunda é o seguinte: quem está montando uma startup, né? A gente já montou startups, passa por um dilema, porque às vezes você está procurando o ótimo, o excelente, e você esquece, né, aquele velho ditado, né? Que o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, você precisa soltar boas coisas apenas, não precisam estar excelentes aí. Você precisa dessas pequenas vitórias, até porque elas vão te trazer feedback, vão te trazer aprendizado do que está acontecendo no mercado, né? O famoso Product Market Fit, e que você não sabe até você colocar em jogo, até você entrar em campo. Então, é um erro muito grande fazer uma preparação muito grande, muito longa, visando longo prazo, uma grande vitória. Quando você vai para jogo, não é bem assim. Então, essas pequenas vitórias para uma startup também são fundamentais. Um paralelo para a vida aí, Gus, muitas vezes você criou toda uma estratégia para você seguir profissionalmente por um caminho, mas de repente ali você quer sentir outra coisa, você teve um insight que te inspirou de uma outra forma, e você fez uma baita preparação num caminho e tem que jogar tudo aquilo fora, né? Então, essa flexibilidade de adaptar as estratégias com o jogo, eu gosto bastante. A minha estratégia, eu funciono bem assim, né? Tem gente que não funciona, não consegue se desapegar daquela estratégia de longo prazo. É isso. Bom, espero que você tenha curtido esse episódio e a gente se despede aqui com um grande abraço. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!